Olá, muito bem-vindo à nossa aula de hoje, primeira aula aí para o grupo MGDOR, o grupo de Minas que cuida da Trans. Seja muito bem-vindo a essa aula. E eu já quero adiantar aqui a vocês que eu preparei um material absurdo, inteiramente relevante para a prática profissional do dia a dia de você que tem seu salão de beleza aí e pretende melhorar os seus negócios. Hoje aqui especificamente eu não vou falar de técnica de trabalho, de procedimento técnico algum, mas eu vou falar daquilo que compreende os resultados efetivos de negócio dentro da sua atividade profissional. Primeiramente, eu quero agradecer ao Guilherme pelo convite e quero também trazer uma clareza aqui. Por que essa aula vocês estão recebendo ela gravada? Eu estou em viagem para uma palestra, eu tenho viajado aí o Brasil todo e a disponibilidade de agenda coincidiu com a minha estada aqui, na verdade, em Fortaleza, Ceará, para um congresso que acontece hoje aqui. Como eventos são sempre difíceis de internet, eu resolvi manter essa gravação feita aí dias antes do evento. Eu gravei isso na semana passada. E o que acontece? Eu fiquei com muito receio da internet aqui não funcionar. Então, se vocês estão assistindo essa aula gravada, é porque a internet onde eu estou não funcionou. Né? Eu estou falando como se eu estivesse no dia de hoje mesmo aqui. E, na verdade, estou gravando isso antecipadamente. Por que eu estou fazendo isso? Medida de segurança. Para qualquer trabalho, para qualquer projeto, para qualquer atendimento, a gente sempre tem que ter um plano B. Mesmo que este plano B custe um valor significativo. O que eu penso aqui é que vocês, neste momento, como clientes, na verdade, a MGDOR é minha cliente, como empresa, como projeto educacional, mas eu não posso deixá-los de assisti-los com um conteúdo qual eu tenho disponível para vocês. E aí o que eu fiz? Me antecipei desse projeto para poder ter um plano B na manga. Possivelmente, se vocês estão usando, é porque eu tive que usá-lo. Né? Então, se vocês estão assistindo, é porque eu tive que usar meu plano B. Mas isso não quer dizer que tem menos conteúdo aqui. Muito pelo contrário. Está tudo muito bem preparado, como se fosse nossa aula ao vivo, inclusive. Então vamos lá. O nosso tema de hoje é negócios. Negócios significam vendas, significam posicionamento, significam fidelização. E eu vou trazer aqui para vocês essa tríade que resolve muitas das questões pautadas na atividade profissional de prestação de serviço do mercado de beleza. Nós temos aqui uma aula longa, eu aconselharia que vocês tivessem aí papel e caneta à mão para tomar nota daquilo que seja relevante. Apesar que eu tenho surpresas até o final da nossa aula aqui para vocês, com toda certeza vocês vão ter aí um material de apoio e de suporte já muito bem elaborado. Inclusive está aqui nessa mesa. A beleza do seu negócio vai além da tesoura. É uma palestra exclusiva para clientes da MGDOR Trans, grupo que distribui Trans aí em Minas Gerais. E na pauta com o Guilherme, a gente levantou algumas questões aqui que possivelmente são pautas importantes da atividade de vocês. O que eu quero trazer aqui é um olhar para vocês, profissionais do mercado de beleza, sobre o seu próprio negócio, sobre os resultados práticos da sua própria, o seu próprio processo de fidelização, a sua própria estratégia de posicionamento, inclusive a de encantamento dos clientes. O que a gente entende hoje é que os clientes querem mais do que um serviço, mais do que um resultado técnico. O desejo dos nossos clientes se ampliaram e nós, hoje, como profissionais do mercado, precisamos desenvolver muitas inteligências para atender essas demandas, essas novas demandas de consumo. A ideia aqui é que, a partir dessa tríade, vocês possam construir múltiplos resultados ou resultados multiplicados dentro do seu negócio. E, obviamente, que a minha expectativa é que vocês apliquem essas ferramentas e que essas ferramentas transformem os seus negócios. Eu, como profissional
de 35 anos no mercado de prestação de serviço, já fui proprietário de salão de beleza, hoje presto basicamente consultoria no mercado educacional e mentoria para grandes espaços. Não uso aquela estratégia aqui, vocês não vão me ver fazendo isso, de eu contar minha história dramática, minha história de dor e sofrimento. Eu tenho uma visão para negócios muito mais voltadas para o prático e para o racional. Então, o que vocês vão ter comigo hoje aqui é ferramentas práticas para resolver problemas do mercado de trabalho operacional de vocês. Então, a minha história é óbvio que é bacana, mas isso aqui não é sobre a minha pessoa. É sobre o que eu posso entregar a cada um de vocês que me assiste aqui e isso, a partir disso, a partir dessa ferramenta, a partir desse conhecimento, vocês possam aplicar e verdadeiramente colher frutos nos negócios de vocês. Seja você cabeleireiro, enfim, dentro desse mercado, você é especialista em cor, especialista em tratamento, especialista em mechas, enfim, em corte, né? Que às vezes a gente tem uma predileção por uma determinada prestação de serviço, e eu vou falar sobre isso, inclusive, lá na frente, nós temos segredos aqui valiosos para compartilhar com vocês, que vão favorecer o seu posicionamento, inclusive a percepção de valor do seu cliente a partir deste conteúdo. Então, fica atento, se posicione bem numa cadeira confortável, se tiver no computador ok, se tiver no celular também, se puder usar fone, se tiver num ambiente de trabalho e tiver barulho, coloca um fone que é para você ficar muito atento, muito concentrado e memorizar o nosso passo a passo de cada tema que vai ser abordado aqui hoje. E eu, primeiramente, agradeço aí a participação de vocês. Estou muito contente por poder compartilhar e contribuir com o desenvolvimento profissional de cada um de vocês aqui presente. Bom, vamos lá, começando agora. Eu trago aqui um olhar como mentor e uma pessoa que observa o comportamento, o movimento de consumo no mercado de serviços e beleza. Nós temos o mesmo cliente com um novo comportamento. O que nós temos hoje? Eu não sei se vocês concordam comigo, mas o nosso cliente quer mais. O nosso cliente quer além. O nosso cliente, inclusive hoje, não é mais tão fiel quanto no passado. Possivelmente aqui nos assistindo nós temos profissionais com um ano de mercado, com 3, 5, 10, 20, 25, 30, até 40 anos de mercado. Eu tenho recebido aí nos meus eventos, nas minhas aulas, profissionais com diferentes períodos de atendimento, que acompanharam, inclusive, e olham para essa mudança de comportamento de forma muito significativa. Quando a gente fala do novo mercado, de um novo cliente, a gente entende que nós precisamos nos adequar, porque senão ficamos ultrapassados. Hoje, o nosso cliente quer resultado muito rápido, quer um resultado com um custo que seja interessante, inclusive, para ele precisa perceber valor, de fato, na sua entrega, mas ele também tem uma questão com fidelidade. Ele quer ir a lugares os quais o tratam no centro das atenções. Ele, o cliente, é o protagonista do processo e não o profissional. O que significa isso? Primeiro, se isso não acontece no seu processo de atendimento e você atua como a grande maioria do mercado, esse cliente não tem fidelidade. O que hoje, de modo geral, o comportamento de consumo, principalmente o feminino, de mulheres, consumidoras de serviços do nosso setor, elas mandam mensagem para um escovista, 2 escovistas, 3 escovistas. Elas mandam mensagem para um cabeleireiro que corta o cabelo dela e para um segundo cabeleireiro. Elas mandam mensagem para uma manicure, 2 manicures, até 3 manicures, e a primeira pessoa que responder leva o atendimento. O horário que for mais disponível, de acordo com a demanda dela, leva esse atendimento. O que significa isso? Que, de modo geral, a gente tem um ponto positivo. O mercado está qualificado e nós temos um prestador de serviço mais qualificado hoje, mais equalizado. Por isso que essa escolha para ela é mais fácil de ter mais uma opção. Agora, a fidelização se dá, e a gente vai ver o passo a passo da fidelização aqui à frente, por um outro canal. É ir além. É olhar para esse novo cliente
esse novo modelo de consumo desse cliente e surpreendê-lo a tal ponto que quando ele vá para uma segunda ou para uma terceira opção, ele sinta falta de alguns elementos do seu atendimento. E ao longo da nossa aula eu vou citar pelo menos 12 desses pontos que podem contribuir demais para a fidelização do seu cliente aí no seu espaço de trabalho. Bom, a tesoura já não basta mais, né? Quando a gente se refere a corte de cabelo, claro. Quem cresce hoje é quem entende de estratégia e emoção. E aí, essa mudança de comportamento do consumidor tem a ver com a experiência que você gera no cliente. Tem a ver com como você desenhou a jornada de atendimento do cliente. O que é a jornada de atendimento desse cliente? Gente, é desde como você responde o WhatsApp. Eu vou citar um exemplo aqui, vocês prestem atenção porque isso é muito valioso. Você recebeu uma mensagem de uma cliente dizendo o seguinte no seu WhatsApp: gostaria de agendar um horário com você para cortar meu cabelo. A primeira resposta, ou a resposta mais comum dentro do nosso mercado, o que eu vejo é o seguinte: para quando você gostaria? Isso não é uma resposta, isso é uma pergunta. E qual é a resposta ideal para esse cliente hoje, muito rápido, muito veloz, que precisa das coisas resolvidas muito fáceis? A resposta é: que ótimo, grato por receber sua mensagem, muito obrigado por escolher os nossos serviços. Eu tenho, sei lá, na sexta às 9 e no sábado às 14 horas para o seu atendimento. Isso é uma resposta de quem se posiciona, quem controla a sua agenda e quem atende o cliente com excelência e eficiência rápida. O cliente deseja isso. Você não manda uma segunda pergunta. Você vai direto à resposta que o cliente deu. E faz diferença isso para vocês? Pensem nisso aí. Como é que vocês respondem hoje? E agora reflitam e anotem, inclusive, como vocês vão passar a responder este cliente a partir de hoje, de uma forma mais objetiva, de uma forma mais rápida. E aqui, esse cliente, ele tem um novo tempo de sentir e não é apenas de consumir. Quando você já gera essas opções de 1 ou 2 horários para esse cliente, ele entende clareza na sua comunicação, ele entende objetividade. E se você hoje atua numa cidade com muita concorrência, se você atua numa cidade de muito trânsito, esses elementos são muito importantes. Se você atua hoje com pessoas muito ativas profissionalmente, essa agilidade faz toda a diferença na jornada de atendimento. Óbvio que aqui eu estou trazendo só o primeiro passo. No segundo passo, ainda dentro da jornada de atendimento, é como você recebe esse cliente dentro do seu espaço. Eu vejo isso acontecer de forma bem recorrente e é uma crítica com uma observação construtiva. Você, por exemplo, de modo geral, recebe o seu cliente e quando ele chega no seu espaço, você o chama de amigo. Oi, amigo, oi, amiga. Primeiro, cliente não é amigo. O cliente precisa ser tratado como cliente, porque ele está pagando pelo serviço. Então, de vez de dizer tudo bem, amiga, você pode acolher ele com uma frase que, inclusive, gera posicionamento seu sobre um preço especial, sobre uma clareza de serviço, uma clareza de excelência, e você diz o seguinte para o seu cliente: porque o cliente está no centro do seu atendimento. Então, a frase é: seja muito bem-vindo ao seu momento de bem-estar. Que bom te receber aqui hoje para o seu momento. Está tudo preparado para o seu atendimento. Quando você traz essa frase, você está trazendo o cliente para o centro da jornada de atendimento. Como é que o cliente quer hoje? É mais do que um serviço, é uma experiência. Você precisa fazer dentro dessa jornada o que eu chamo de formação de plateia. É o cliente como plateia entendendo que você é o melhor profissional para proporcionar esse momento de bem-estar no processo de atendimento dele. Agora, para isso, não dá para chamar o cliente de amiga. Não dá para dizer, vamos lá. Lá é lugar nenhum. Ele já está ali.
no seu espaço de atendimento. Então, o que você vai fazer é dirigi-lo ao ambiente que já está pronto para atendê-lo. E óbvio que preferencialmente esteja 100% pronto, sem toalhas, produtos abertos, cabelos no chão, enfim, não pode estar com um ambiente desorganizado. O cliente precisa entender que esse espaço de fato foi preparado e que tem verdade na sua fala. Quando você atropela os processos e atende um cliente atrás do outro sem reorganizar o espaço, o cliente não está no centro do seu atendimento. E na jornada de percepção do cliente, ele entende que ele é só mais um dentro da sua agenda de trabalho. Então, passa isso para a sua consciência, para os seus assistentes, para o seu time, que todo cliente precisa ser tratado como se fosse o primeiro cliente do dia, como se fosse a primeira vez que ele chegasse no seu espaço, como se fosse tudo o primeiro momento. E você deseja sempre impressioná-lo. Não interessa se esse cliente frequenta o seu espaço pela primeira vez ou ele está há 20 anos com você. É a partir dessa jornada bem construída, bem personalizada, onde ele está no centro do seu atendimento, que você vai fazer com que ele fale de você para os colegas de trabalho, para os familiares e para os amigos. Seguindo aqui. Quando eu trago essa expressão no acolhimento, logo na jornada de atendimento, que inclusive pode acontecer pelo seu time de recepção, o salão passa a ser um ambiente de experiência e não de execução técnica. Mesmo que o seu salão ainda não esteja pronto para levar o cliente para essa jornada de experiência, porque isso não necessariamente precisa estar na estética do seu salão. Talvez o seu salão ainda não esteja decorado como você gostaria, ou talvez até esteja, mas esteja faltando induzir o cliente a perceber que ele está num ambiente de bem-estar, de bem cuidar e de bem sentir. As duas coisas são importantes. Agora, só um ambiente decorado para isso não vai fazer o cliente ter essa percepção. Eu chamo mais uma vez disso de formar plateia. Quando eu formo uma plateia que admira o meu trabalho, essa plateia passa a pagar mais por isso. Então, ter isso no seu vocabulário, na sua condução de expressar com o seu cliente todo o tempo, faz toda a diferença. E, aliás, isso basicamente sela um pilar aqui, que a gente vai trazer com mais profundidade lá na frente, que é sobre posicionamento. Quando eu chamo os meus clientes de amigos ou amigas, eu coloco todos eles no mesmo lugar. Quando eu chamo-os pelo nome e os trato com a devida relevância como se fosse o primeiro atendimento, com toda certeza esse cliente está no centro do meu processo. Nunca é sobre o profissional, é sobre o cliente, sempre em toda a jornada do cliente. Tá? Então, acho que ficou claro essa primeira etapa aqui para vocês. O salão, então, é um ambiente onde os clientes procuram mais do que técnica, mas um momento de bem-estar. E aqui tem um dado que eu vou adiantar aqui, uma coisa que é a forma como você cumprimenta o seu cliente na chegada. Isso faz toda a diferença também na jornada de atendimento. E aí, uma coisa que eu quero que vocês façam uma reflexão para trazer bastante isso para a consciência é: quando foi a última vez que você sentiu orgulho de ser cliente do seu próprio salão? E aqui a gente pode estender o seu processo de atendimento, a forma como você capacitou o seu time para executar a jornada de atendimento do seu cliente, mas você pode trazer também este olhar pessoal. Sabe, sobre aqueles clientes que não voltaram? Aqueles clientes que foram atendidos uma única vez e nunca mais retomaram no seu espaço? Que não fidelizou? E, inclusive, nesses casos, você até percebe que, tecnicamente, você executou um bom corte de cabelo, uma boa coloração, você executou uma boa escova, um bom penteado, enfim. Você entende que o serviço que você prestou, do ponto de vista técnico, estava de acordo e ficou bem para essa pessoa. Mas, na jornada de atendimento, não houve conexão. E aí eu sempre gosto dessa experiência e aqui trago uma dica. Quando eu tive salão de beleza por muitos anos, 15 anos eu tive salão de beleza, normalmente quando acontecia algum evento grande em São Paulo, eu levava parte do meu time para os congressos
e parte do time para experienciar atendimento. Então, nós íamos em salão como Marco Antônio de Biagi, Marcos Proença, Casa Flora e outros grandes salões da época, Romeu Felipe, já no RUM, inclusive, a gente teve presente para serviços. Óbvio que não íamos lá fazer mechas, não íamos lá, mas íamos fazer pedicure, manicure, design de sobrancelha, uma escova, um corte de cabelo. E esse time o meu time, inclusive, cada um fazia um serviço num determinado salão para acompanhar como funcionava a jornada de atendimento. Nós fomos no Laces também, que é um lugar que eu gosto muito. Enfim, então a gente trazia um pouco desse olhar, voltávamos, fazia uma reunião de feedback com base nas percepções de coisas positivas e de coisas as quais nós notávamos que podiam, inclusive, melhorar dentro desse espaço. Isso traz muita consciência para o nosso processo. E aí eu trago aqui de novo essa frase: como foi a última vez que você sentiu orgulho de ser cliente do seu próprio salão? Isso é uma pauta muito produtiva para discutir com o seu próprio time de atendimento. E aqui nós vamos para uma parte bem prática do nosso processo, que são os pilares mais as ferramentas de ouro para fazer você faturar aí, eu diria, sendo realista, 30% a mais nos próximos 90 dias, e uma vez que isso implementado de 6 meses a 1 ano, no mínimo, o dobro do seu faturamento deve crescer a partir dessas práticas profissionais que eu vou trazer aqui para vocês. Primeiro passo, obviamente, é encantamento. Encantamento é você surpreender o seu cliente além do serviço. Com certeza, eu estou conversando aqui com vocês que já são profissionais, que já são muito bons no que fazem, que já têm o seu serviço de especialidade muito claro na sua atividade profissional, mas que deseja possivelmente aí um posicionamento mais reconhecido pelo seu cliente. Poder cobrar mais sem ser questionado. Não depender, às vezes, inclusive, de promoções. Nós vamos falar disso também aqui. E, obviamente, gerando a partir desse posicionamento a fidelização que nós tanto esperamos do nosso cliente. Aqui tem um dado na fidelização que eu queria compartilhar com vocês, que não são dados dos quais eu deduzo, são dados que estão em livros especializados na prestação de serviço, de modo geral. E aqui a gente traz uma informação que é assim: 65% hoje dos clientes não retornam para o mesmo atendimento. Então, muitos espaços de prestação de serviço fazem ações voltadas para a aquisição de novos clientes, e aí essas ações muitas vezes voltadas por rede social, mas esses clientes não retornam, mesmo que o serviço tenha sido bem prestado. Olha que dado importante esse. Esse dado é bem relevante. O que acontece quando nós temos esse dado? O que implica a fidelização não é a excelência técnica, é o acolhimento. A gente vai trazer isso dado a dado. Posicionamento. Todos os profissionais que eu conheço hoje na prestação de serviço desejam ter um posicionamento e, a partir desse posicionamento, serem reconhecidos como um excelente profissional, como especialista. Mas, no entanto, quando a gente vai fazer uma análise de comportamento profissional, de estratégia profissional, de publicação na rede social, a gente vê que muito do comportamento digital deprecia o posicionamento. E aí eu quero trazer um dado aqui para vocês, que eu falo muito, inclusive, nas minhas mentorias, que é o seguinte: você não consegue se posicionar de forma qual você seja valorizado quando você faz ações promocionais publicáveis nas redes sociais. Existe uma forma de fazer isso? Sim, existe. Eu vou trazer para vocês logo à frente. Posicionamento eu coloco e eu passo a ser valorizado pelo serviço que eu presto quando eu me posiciono como especialista. E aí eu entendo que vocês possivelmente prestem serviços como corte, cor, hidratação, mechas e penteado. Normalmente, o profissional cabeleireiro hoje ele tem essa atividade multifacetada, é um número menor de profissionais que conseguem se posicionar e prestar, às vezes, um único serviço nessas categorias.
Porém, se você deseja de verdade se posicionar, você precisa ser reconhecido por um único trabalho. Significa que, tanto na sua rede social, quanto na sua forma de divulgar o seu trabalho, você precisa se posicionar como especialista e não generalista. Aliás, aqui tem um dado relevante. Para se posicionar como especialista, você vai elencar qual é o serviço que você é mais apaixonado por fazer. Eu já encontrei profissionais que é corte, eu já encontrei profissionais que é penteado e outros que é cor, outros que é mechas. Um é só loiro, o outro é só castanho iluminado, enfim, ou os mocas da vida agora. E a pessoa, eu já encontrei profissionais especializados somente em cor, cabelo ruivo. Agora, olha que interessante. Quando nós temos um profissional posicionado e especialista por um determinado serviço e a nossa audiência entende esse posicionamento, ela passa a pagar mais por isso. Quando um profissional é generalista, e inclusive ele pode ser talentoso em todas as características, os serviços que eu citei aqui, ele não é reconhecido como especialista. Então, o mercado não consegue ter clareza do posicionamento dele. Isso quer dizer que eu não possa mais fazer os outros serviços? De forma alguma. Você vai continuar executando todos os seus serviços de portfólio que você já executa. Mas as suas ações de divulgação vão estar pautadas no serviço qual você se põe como especialista. E olha interessante, faz um dado de interação até nas redes sociais, quando você passa a se posicionar como especialista, como o mercado interage sobre isso. Essa clareza de comunicação, ela é muito efetiva para o seu posicionamento. Posicionamento profissional está muito voltado sobre o valor que o mercado percebe aquilo que você faz. Se você se põe como especialista, o seu posicionamento fica claro, a sua clientela entende e você passa a poder, a partir disso, cobrar mais por isso. Então, não dá para fazer uma salada mista na hora das postagens, precisa ter clareza de posicionamento. E aqui tem um outro processo que é o encantamento, né? O encantamento se dá, como eu citei no início, por exemplo, aquela resposta de WhatsApp, mas como as frases que eu trouxe no início, a forma como eu recebo o meu cliente. E aí eu falei uma questão aqui que é sobre chamar os clientes de amigos. E aí eu quero uma pergunta aqui que eu faço sempre para todas as minhas audiências. Todos os amigos de vocês são clientes de vocês? Pensem nisso. Possivelmente não. Agora, a minha segunda pergunta. Você gostaria que uma grande parte ou a maior parte dos seus amigos fossem seus clientes? Normalmente, quando eu estou em palestra ou em aula, as pessoas dizem que sim, que gostam da ideia de ter os clientes como amigos, como clientes. E aí eu vou sugerir um cartão ou uma arte de Instagram, de WhatsApp, possivelmente, que você vai fazer só para os seus... Você vai elencar 10 amigos íntimos, 20 amigos íntimos, e você vai dizer Price Friends. É um preço específico de alguns serviços somente para os seus amigos que já frequentam, óbvio, esses têm o direito adquirido, inclusive, né? Mas principalmente para fazer essa oferta para os seus amigos que ainda não frequentam seu espaço. Eu não acho que dá para abrir para todos os conhecidos, tem que classificar aqui. Talvez sejam 5 amigos, talvez sejam 10 amigos, mas essas pessoas que você gosta e que ainda não frequentam o seu espaço podem ter sim um benefício. E isso é encantar as pessoas que estão ao nosso lado. E, assim, confesso também que o desconto também não precisa ser em todo o portfólio de serviços. Pode ser em um único serviço. O que você quer é talvez estar mais próximo dessa pessoa e que essa pessoa esteja mais próximo de você e você quer trazer um benefício para essa pessoa. Então, acho que é uma estratégia que vocês podem usar e aí elencar 10 amigos para terem esse cartão de desconto vitalício para ele, talvez
se fizer sentido, estender para os familiares mais próximos, e aí é com vocês, mas isso dá para... Só isso já dá para fazer muita coisa aí no seu negócio, eu tenho certeza disso. E depois, se aplicaram, gostaram, dá um feedback para mim, que eu gosto de saber quando a gente passa uma ferramenta valiosa como essa, até quando ela, ou o quanto ela trouxe de benefício para vocês. Bom, então a gente vai trabalhar hoje aqui 3 pilares. A gente tem fidelização, posicionamento e encantamento. Óbvio que a fidelização dos clientes, com toda certeza, já acontece, né? A gente já tem aí, possivelmente, muitos clientes fidelizados e isso é muito importante. Agora, essa fidelização, ela se dá muito no pós-atendimento. O suporte que eu dou para o meu cliente, a mensagem que eu mando para o meu cliente para perguntar como está o serviço, se ficou bem. Eu posso desenvolver, inclusive, fichas de observação sensorial, posso saber o nome do cachorro do meu cliente, o nome do marido, o nome dos filhos, enfim, e isso criar uma relação de proximidade muito importante. O que eu diria aqui? Quando eu faço esse atendimento que vai além, o meu cliente passa a lembrar de mim por mais tempo. Ele passa a lembrar mais do quanto eu o acolhi bem, o quanto eu fiz aquilo que eu me comprometi, seja um corte, uma cor, uma hidratação, ou uma mecha, uma coloração, enfim, mas eu fui além. A pessoa se sentiu importante na jornada, ela se sentiu relevante para o espaço. E aí o cliente passa a ser fidelizado a partir disso. Agora, tem um recurso que eu gostaria de compartilhar com vocês, é assim. Para aumentar a fidelização, uma forma bem boa é saber quando os clientes são indicados ou eles aparecem pela primeira vez no seu negócio, qual canal de encaminhamento. Porque pode ser anúncio de Instagram, pode ser anúncio de Google Ads, pode ser uma ação promocional que você tenha feito, mas existe um outro canal que a gente dá pouca importância no nosso negócio, que é o canal de fidelização, de indicação, perdão. O canal de... Opa, caiu aqui minha tela. Deixa eu voltar aqui, peraí. Deixa eu voltar aqui. Esse canal, gente, para minha observação e importante para vocês, ele com toda certeza é, sem dúvida, o mais importante. É o mais importante porque, de verdade, é onde os clientes se sentem importantes. Assim, quando ele te indica, é porque ele confia muito em você. E se ele confia muito em você, ele vai fazer questão de falar de você para outros colegas, para outros parentes, para outros amigos. Agora, eu posso estimular esse canal. E, primeiro, eu posso estimular a partir do momento que eu reconheça o trabalho de indicação de cada cliente. Então, eu já preparei aqui para vocês um material que é um plano de fidelização chamada pirâmide invertida. Eu vou trabalhar isso com vocês, eu vou explicar isso para vocês aqui, mas não se preocupem por anotar, porque eu preparei um material de apoio que vai para cada um de vocês ao final da aula. A gente tem uma açãozinha aqui, mas no final da aula vocês vão preencher um negocinho e vocês vão receber todo esse material de como implementar um canal de indicação acima da média dentro do seu negócio. Eu quero até saber aqui, quem que quer um canal desse de fidelização com baixíssimo custo de aquisição de clientes? Porque olha só, tem um outro dado aqui importante. O cliente, quando vem indicado, ele gasta mais. O cliente que vem por campanha publicitária, ele vem desconfiado, ressabiado, ele ainda está construindo a relação de confiança com você. Quando esse cliente vem por uma indicação de alguém que já é seu cliente, ele vem mais receptivo a consumir. Então, o ticket médio desse cliente é infinitamente maior e a probabilidade de fidelização também é infinitamente maior do que um cliente que vem por campanha publicitária, né? Então, fiquem atentos que eu acho que esse canal de fidelização aqui, ele vai ajudar vocês muito, de verdade muito. E no encantamento, a gente tem aqui 12 etapas do nosso processo. Quais são as 12 etapas? Olha só, todo mundo fala
12 sentidos, desculpa, que são etapas que vocês vão aplicar na jornada do cliente. Normalmente, a gente traz aqui, e o mercado fala até hoje, inclusive em palestras, eu ainda escuto recentemente, grandes players falando sobre audição, tato, olfato, visão e paladar. São os 5 sentidos primários. Eu trago uma pesquisa que o cliente percebe a jornada de excelência de atendimento do nosso trabalho a partir de 12 sensações, que vão definir se a experiência de excelência foi positiva, mediana ou negativa, a partir dessas 12 sensações. E nós, como profissionais prestadores de serviços, gestores, enfim, temos a obrigação de olhar para a jornada do nosso cliente e entender se nós estamos check em todas essas etapas do processo de atendimento. Mas aqui eu vou trazer uma já para começar, que é a audição. Quando eu escuto ainda palestrantes trazerem esse conteúdo de audição, falando que a música do ambiente é importante, eu quero trazer para vocês que a música é importante, sim, mas em espaços de massagem. Porque em salões de beleza, a música está em segundo, terceiro plano, não está em primeiro plano. Em primeiro plano, no sentido auditivo da minha cliente, ela vai ficar encantada com a minha voz, com a forma a qual eu falo. Isso não quer dizer que se a minha voz precisa ser mais bonita ou menos bonita, não. Ela vai ficar encantada com o que ela escuta de mim. E aí tem vários sentidos aqui atribuídos no processo e a gente vai ver um a um aqui. Mas o sentido auditivo é muito importante que eu tenha atenção à minha cliente, eu tenha direcionamento de fala para a minha cliente. Ela perceba que eu estou aqui presente com ela, onde, mais uma vez, a minha cliente está no centro do meu atendimento. E esse é o sentido auditivo. A música é importante? Eu tiro o valor da música do espaço do ambiente profissional? Jamais. Mas ela não está em primeiro plano. Porque em primeiro plano está a minha fala, em segundo plano está os ruídos do espaço e lá em terceiro plano, sim, a música que toca. Porque normalmente os ruídos de ambiente de salão de beleza vão estar mais evidentes do que a música que toca. Estou falando, por exemplo, de secadores, conversas, movimento, barulhos normais que acontecem dentro do espaço profissional. Claro para vocês, então, primeiro o sentido auditivo. Agora nós vamos para o sentido do tato. Olha que interessante aqui o tato. O tato é o sentido do toque. E o toque precisa ser presente, precisa ser intenso. Isso quer dizer da forma como eu cumprimento meu cliente assim que ele chega, se eu dou um aperto de mão, se eu o abraço, se ele deseja esse abraço, se ele espera esse abraço. Eu preciso ler o que ele comunica dentro desse cenário, se ele está disposto a dar um abraço, se ele está disposto somente a um aperto de mão, se quando eu vou lavar o cabelo dele para atendimento e eu faço uma massagem de 3 minutos, para que lugar eu levo esse cliente do ponto de vista do tato sensorial aí? O tato aqui é muito importante. A visão. O meu cliente entrega... O que o meu cliente vê no meu espaço é o mesmo que ele vê no meu Instagram? Ou no meu Instagram ele vê um espaço lindo, organizado, e quando ele chega é uma bagunça? Ou o contrário. Ele vê um espaço super organizado aqui, mas o cliente que me procura através das minhas redes sociais não enxerga o valor do meu negócio, porque eu não tenho ainda fotos adequadas para isso. Precisa se pensar nisso, é o sentido da visão. O olfato. O olfato é o cheiro gostoso que tem os espaços, que pode ser através de aromatizadores, de aqueles palitos que aromatizam, pode ser velas, pode ser um toalete perfumadíssimo. E aqui o sentido do olfato no toalete tem um dado bem interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é o seguinte: o meu papel toalha e meu papel higiênico que eu compro para os meus clientes tem que ser infinitamente o melhor do mercado. Ele precisa olhar para aquilo e dizer, nossa, que papel gostoso, nossa, que papel bom de secar as mãos. E aí ele tem uma percepção que está lá no subconsciente que diz o seguinte: se ele compra esse papel caro, ele usa bons produtos para usar no meu cabelo. O contrário pode depreciar e a percepção de valor ficar confusa ou nebulosa. O sentido do pensamento. Quando eu consigo entender o que o meu cliente está pensando, quando eu consigo atribuir valor e antecipar o desejo do meu cliente,
e impressioná-lo, dizendo assim, eu já entendi o que você quer, mas eu vou checar. Então, eu repito o que eu entendi, o cliente dá ok, e aí a gente parte para a execução. O sentido do equilíbrio. O que é o sentido do equilíbrio? Quando esse cliente vai para o lavatório, levanta do lavatório, senta na minha cadeira, quando esse cliente se dirige à recepção, tudo é fluido, é confortável ou é atropelado, é complexo, é desconfortável? Esse sentido do equilíbrio, e tem a ver com o sentido do movimento também, esse cliente tem um ambiente confortável de espera, esse cliente tem um ambiente confortável na hora de pagar, isso está bacana para ele. Uma estratégia muito valiosa que eu já li e apliquei no meu salão é: enquanto o cliente está pagando, é importante que ele esteja se vendo. Então, na parte do seu caixa, precisa ter um espelho grande, porque enquanto a pessoa se vê, se observa e olha a cor, olha a maquiagem, o corte de cabelo, a coloração, o design de sobrancelha, ela tem menos impacto para o pagamento. Isso é um dado interessante. Olha aqui um dado também que é um dos sentidos, gente, que é o sentido do calor. É importante a gente estar atento que quando uma pessoa está no lavatório, em repouso de produto, ou quando ela ainda está na pré-secagem do cabelo, numa escova, as mulheres sentem muito frio. Então, você precisa pensar sempre se a temperatura do seu ambiente está confortável para sua cliente ou não. Normalmente, cabeleireiros homens aí vão concordar comigo que sentem muito calor e tudo mais. E o fato de mulheres também, quando secam o cabelo, escovam, esse trabalho é um trabalho braçal e ele naturalmente propõe mais calor. Mas eu preciso pensar no conforto da minha cliente. Porque o fato da cliente estar sentindo frio no pré-atendimento ou enquanto está com o cabelo molhado, ela não vai ter uma boa memória do processo de atendimento, mesmo que o serviço tenha sido executado com excelência absoluta. Se ela reclamar de frio, você precisa acolher a solicitação dela. E olha que interessante, né? A gente tem aí vários sentidos traduzidos aqui com a sua performance, de entender que a jornada do meu cliente passa a ser excelente quando eu atendo a partir desses sentidos. E aí tem uma coisa que eu gosto de traduzir para vocês, por exemplo, o sentido do paladar. Impactar cliente com um café muito bem feito, muito fresco, muito cheiroso, numa louça muito bonita, numa bandeja, sendo servido numa bandeja muito legal. Alguns lugares permitem o uso de louças, outros lugares permitem de copos descartáveis. Você vai seguir, obviamente, o que a vigilância sanitária da sua cidade tem como recomendação. Se puder usar louça, se puder servir numa bandeja, se for descartável, põe uma bandeja bonita, põe um pires, um apoio de copo descartável. Enfim, crie um ambiente. Põe um vaso de flor natural na bandeja. Isso cria uma atmosfera, isso gera aquele estado de bem-estar que o cliente deseja. Mas não dá para ser uma bandeja simples, tem que ser uma bandeja bonita. Tem que ser uma louça bonita, se puder usar louça. Tem que ser um copo bacana para servir água. Não tem que ser um lugar que os clientes vão se servir sozinho. Isso é uma gentileza que cabe ao profissional conduzir dentro do seu processo. E por aí caminha os sentidos, então. Quando eu atribuo todos esses sentidos, eu entendo que o meu cliente passa a ser bem visto dentro do meu negócio. E isso vai fazer toda a diferença no seu posicionamento estratégico. Posicionamento estratégico tem muito mais a ver com essas questões de como eu atribuo valor aos meus serviços na jornada de atendimento do meu cliente, e isso associado a boas fotos, boas postagens de especialista, levam a percepção do seu cliente para um nível como nunca antes viu. E, mais uma vez, eu usei uma expressão chamada formação de plateia lá atrás, que é atribuir a seu cliente no centro para se tornar a plateia que você precisa como profissional. O posicionamento não é só o que você diz com o cliente, mas é muito o que o cliente sente quando pensa em você. Quais são as atribuições que o cliente faz quando ele lembra que ele precisa cortar o cabelo, quando ele precisa fazer retoque da mecha, o retoque da cor, quando ele precisa fazer um penteado para a festa.
Quais são as sensações que você despertam quando as pessoas lembram de você como profissional? Ele está sempre atrasado na agenda dele. Às vezes ele está de mau humor. Às vezes ele cancela a agenda dele. Se é isso, vamos pensar sobre isso. Agora, se ele lembra, é tão bom ir lá, eu me sinto tão bem. Nossa, ele me trata tão bem. Eu adoro o trabalho dele. Ele me entende como profissional. Olha a diferença de atribuição de valor, né? E isso é posicionamento estratégico. Posicionamento estratégico é ir além, é encantar o cliente. Vamos lá. Ferramentas de ativação com influência. Isso aqui é um dado bem interessante. Possivelmente vocês já fizeram aí, já chamaram alguns influencers para o seu negócio. E aí eu vou trazer aqui uma parte dessa aula voltada para o feedback que eu tenho dos espaços os quais eu já mentorei, de estratégias que eu discuto com outros consultores para salões de beleza, enfim. E eu criei uma ferramenta aqui valiosa para quê? Para que você tenha clareza de como atuar no mercado como influencers. Se você mora, seja numa cidade pequena ou numa cidade grande, e você deseja ter algumas pessoas sendo porta-vozes do seu negócio, aqui eu vou te dar duas alternativas. Escolher influenciadores por alinhamento e não por alcance. Hoje sabe-se que os micro-influenciadores têm um poder de influência maior para o seu negócio do que influenciadores grandes. Esses influenciadores pequenos, quando relatam que frequentam o seu espaço e que, de verdade, relatam com verdade, isso muda o jogo da relação da sua audiência e é o que te interessa, porque na prestação de serviço, o cliente precisa ir até você. Então, esse micro-influenciador pode ser um grande negócio para o seu trabalho. Ele precisa ter trocas muito autênticas, então ele pode usar um conceito chamado UGC. O GC é o consumidor experienciando o serviço, produto ou serviço. Então, é como se fosse um relato da historinha dele dentro do seu ambiente profissional. E isso vai fazer toda a diferença porque fica mais pessoal. Não é um vídeo produzido. As pessoas entendem que tem muita verdade ali. Agora, sim, para que isso aconteça de resultado, você pode criar um evento chamado Beer Experience Night Trust MGDOR. Enfim, você pode criar muitos nomes aí. Experience Night, Hair Night, Loves in the Hair, pode ser uma experiência. Eu amo meu cabelo, sabe? Pode ser uma experiência dessa natureza. Eu tinha uma campanha, inclusive, no meu salão chamada Loves in the Hair, nananana, e tinha até essa música de fundo. Mas para fazer um trocadilho com a música ainda, inclusive. Muito bom. Era muito divertida essa campanha. Fica a dica aí, hein? Muito bom. Esses conteúdos devem ser colaborativos, obviamente, com essas influências, mas mais que isso. Antes da execução do serviço, você precisa chamá-la para uma reunião e entender se ela fica pipocando de salão em salão, se ela vai fazer, se ela converge do ponto de vista cultural, do ponto de vista de público, com aquilo que você acredita, se dá match, na verdade. Tem que dar match, tem que dar conexão, tem que fazer conexão. E aí você vai propor para ela um serviço específico ou 2 serviços específicos por mês para este número específico de posts de Reels, esse número específico de Stories. Isso vai acontecer por 6 meses. Vocês vão mensurar os números de clientes vindos através deste canal. Você vai mensurar os seguidores que partiram dali para o seu Instagram. E você vai discutir com ela, cada vez que ela for ali, esses dados, esses indicadores, porque isso precisa ir para um estado profissional. O que eu vejo, é a minha visão pessoal. A maioria das pessoas se frustram com essas experiências com influencers, porque eles não trazem o resultado que está dentro da expectativa do empresário, do gestor do salão. Agora, qual era a sua expectativa? Parte de que pressuposto? De que número? Fez uma ação ou fez uma série de ações? Conseguiu mensurar dentro de 6 meses qual foi a ação que o público mais gostou? Qual modelo de vídeo? Qual modelo de conteúdo? Para replicar do mesmo e aí se conectar de fato com a sua audiência? Será que tem essa clareza na hora da contratação? E aí é o seguinte, por que eu sugiro isso?
Porque a grande parte dos profissionais hoje do nosso mercado, pelo menos os que têm aí mais de 10 anos de atuação, tem pouca experiência digital. Então você precisa ter alguns influencers que possam atribuir conteúdos que te posicionem. Agora tem uma dica aqui que eu acho que vale mais do que a influencer. Será que dentro do seu grupo de clientes que já frequenta o seu salão, você não tem uma pessoa, por exemplo, que é relevante na sua região, que pode ser a gerente de uma loja, a vendedora de uma loja, a dona de uma boutique, a de um centro de depilação a laser, a de uma loja de cosmético, enfim, uma perfumaria. Alguém que faça sentido ela ser sua cliente embaixadora, de vez de talvez uma influencer profissional? Já pensou nisso? Às vezes a gente pode dar essa titularidade de uma cliente embaixadora e ofertar aí alguns benefícios, algumas benesses para essa pessoa, e ela pode fazer um trabalho excepcional para nós. Mas isso também precisa ter reunião, precisa ter conversa, precisa ter objetivo, clareza, número de posts, número de conteúdos mensais, enfim, precisa ter isso para que funcione. Caso não tenha, com certeza isso não vai funcionar como nós gostaríamos, porque eu preciso ter os indicadores e os objetivos claros do que eu quero. E preciso ter planejamento, porque são resultados que não acontecem por uma vez. São resultados que vão crescendo na medida em que eu vou encontrando e ajustando os vídeos, os conteúdos para posicionamento. E eu estou trazendo essa informação principalmente para quem não tem por hábito produzir conteúdo para suas redes sociais. Essa pessoa, esse profissional, esse salão, é um salão que deveria ter ou uma cliente, ou duas clientes, ou influencers contribuindo para o seu negócio. Porque as redes sociais hoje talvez não seja necessariamente o maior canal de aquisição de clientes, mas é um grande canal de posicionamento. Então, por isso que eu recomendo essa ação. Vamos agora aos detalhes da pirâmide invertida. Eu vou explicar aqui para vocês como é que ela funciona. Todos nós temos clientes que nos indicam, isso é fato. Mas nós não damos a devida relevância a esses clientes. Esses clientes nos indicam e, infelizmente, isso fica aleatório, né? A gente às vezes nem lembra de agradecer. Estou mentindo ou é verdade aqui? Alguém tem aqui um plano de fidelização que reconhece os clientes que indicam? O que acontece? Eu, em 94, eu tinha uma clínica de estética grande na cidade de Joinville e eu fazia uma ação que era... Cada vez que vinha um cliente indicado, eu enviava uma carta pelo correio com um texto belíssimo, belíssimo mesmo, um texto que reconhecia o quanto eu era grato pela indicação, porque eu dizia que nós temos a imprensa, a mídia, os jornais e a televisão para influenciar pessoas, mas nada como a palavra, nada como a sua voz. Enfim, era um texto bem rigoroso, bem bonito, assim. E a cliente recebia isso em casa pelo correio com um presente. E eu sempre fiz isso. Meus clientes sempre receberam isso. E era genuíno, então não era uma coisa... Eu usei de 94 a 2005, talvez 2008, 2010. Enquanto eu tive clínica de estética. E depois voltei a fazer isso, mas com a facilidade do uso do WhatsApp. Como é que funciona? Eu já implementei... só para trazer um dado. Eu já implementei esse sistema em consultórios odontológicos, clínicas de estética, salões de beleza e lojas de produto. O resultado disso é algo inacreditável, tá? Eu recomendo. Se vocês querem melhorar pelo menos em 30% aí o número de clientes atendidos nos próximos 6 meses. Funciona da seguinte forma. Você vai escolher um presente. Vou citar o que eu já escolhi para algumas clínicas. Alexia, iPad, uma cesta de produtos da Trans, por exemplo, televisão,
Enfim, se você trabalha com público masculino, pode ser videogame, pode ser uma coleção de perfumes. Enfim, você decide aí o que você vai usar para fazer essa atração. Você vai colocar isso numa caixa belíssima de presente com fita e isso vai para a sua recepção. Ok, isso precisa chamar bastante atenção, então precisa ser uma caixa grande, mesmo que essa caixa esteja vazia, só para ilustrar nesse primeiro momento a ação. Aí você vai começar a explicar para os seus clientes que quando eles indicam, eles participam do sorteio do presente, que é X, Y, Z, presente que você já selecionou, você já sabe. Então, como é que o cliente participa? Toda vez que chegar alguém indicado por esse cliente, essa pessoa indicada vai preencher uma ficha com o nome do cliente que indicou. Então, por exemplo, se eu fui indicado para o salão do João, então eu chego na recepção, a recepção me dá uma fichinha, eu vou preencher. Eu fui indicado pelo João, assinado Alexandre. Beleza. Eu, indicado, vou lá e coloco o nome do João numa urna. Uma urninha de acrílico dá para comprar aí, barata, no Mercado Livre. Enfim, põe uma urninha. Essa urna fica do lado da caixa de presente. E aí, terminou ali, eu cheguei pela primeira vez para atendimento, vou passar por toda essa jornada maravilhosa de atendimento que nós aprendemos aqui. No outro dia, eu vou mandar uma mensagem para o tal do João. A minha recepção. Minha recepção vai mandar o seguinte, mais ou menos isso. João, quero lhe avisar que agradeço a indicação do Alexandre para o atendimento. Ele esteve aqui ontem conosco. E como nós estamos em campanha de indicação, o seu nome já está na urna concorrendo ao presente tal, 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 que acontecerá no sorteio dia tal, mês tal. Perfeito. Olha que interessante. Quando eu estou me despedindo, estou no caixa da minha recepção, a minha recepcionista vai dizer, vai explicar para mim, por exemplo, como funciona a ação de indicação. Então, ela vai explicar, olha, quem te indicou foi o João, então você colocou o nome do João lá na urna, mas se você indicar alguém, essa pessoa vai chegar aqui, vai colocar o seu nome, você concorre àquele presente que está lá para a data tal de sorteio e tudo mais. Quando o João recebe uma informação que o nome dele está na urna, isso o estimula a indicar mais nomes. Então, a gente tem aí o que eu chamo de pirâmide, porque cada um indica 2, 2, 4, 4, 8, 16, enfim. E isso vai ganhando uma proporção infinita. Agora, o que depende é você causar impacto com o presente e o seu time está todo envolvido nessa ação. E aí essa ação tem duas formas de resolver isso, que é a seguinte. A primeira delas é ser para experimentar, por exemplo, ainda esses 2 meses do ano, um presente razoável. Uma cesta de produtos de tratamento capilar, por exemplo. Seria incrível isso. Agora, para o próximo ano, você deve começar essa ação em janeiro e terminar em dezembro. Por quê? Quando eu reconheço quem me indica, e isso é um fato, eu valorizo essas pessoas. Essas pessoas começam a estabelecer um compromisso comigo, que vai muito além da indicação. E detalhe, mais bacana, eu começo a construir no meu cliente uma comunidade de pessoas que se conhecem, que socialmente vão estar próximas, mais próximas. Então, tem um papel aqui nessa ferramenta de indicação genial. Eu vou mandar para vocês de forma, assim, bem bacana, esse material todo elaborado para vocês construírem isso da melhor forma possível. Então, eu diria que essa ferramenta ela pode ter assim, uma ajuda para cada um de vocês que não tem explicação. Assim. Então, a base é de clientes novos, o meio são dos clientes recorrentes e você pode transformar no final os 10 clientes que mais te indicaram como embaixadores.
E aí tem uma forma muito legal, que é assim, ó, você pode fazer o sorteio e tirar, e aí ganha, vai ter mais chance de ganhar quem mais indicou, mas você também pode nomear para top embaixadores os clientes que mais indicaram. Você pode pegar o primeiro, os 3 primeiros, os 5 primeiros, os 10 primeiros, mais que indicou mais clientes e fazer convidá-los para um coquetel, convidá-los para uma pizzada, convidá-los para um jantar, enfim, transformar os 10 mais clientes em embaixadores. Quanto custa isso, considerando que você vai ter essas pessoas falando de você? Quanto custa fazer um evento com uma espumante, enfim, ou com sucos e canapés no seu espaço para receber esses clientes e premiá-los todos com kits de produto, enfim, quanto custaria isso? Quanto custaria tê-los fiéis para sempre? A gente tem que pensar nisso. Eu acho que isso... Eu tenho, assim, colhido resultados extraordinários e sempre colhi resultados extraordinários. Então, crie uma campanha de indicação e mãos à obra e depois me conta aqui. A propaganda mais poderosa é a que o cliente faz de graça porque ele foi encantado. Quando você traz essa campanha de reconhecimento para os clientes que te indicaram e ainda você traz os sentidos todos atribuídos na jornada de atendimento do seu cliente, não tem erro. É fidelização para 85% dos clientes atendidos, clientes novos atendidos. E isso é um fato. Agora vamos lá, uma coisa que eu queria trazer aqui para você que eu discuto muito em palestras, inclusive. Quando eu converso com clientes consumidoras e até públicos profissionais, uma das perguntas que eu faço é a seguinte: você foi a um cabeleireiro e você pediu para cortar as pontas do seu cabelo. As pontas, possivelmente ao olhar da cliente, a gente possa estar falando aí no máximo de 2 centímetros. 2 centímetros a gente pode considerar que é as pontas. Aí você, como profissional, olhou para essa cliente e pensou consigo: nossa, ela não, 2 centímetros aqui não vai resolver muito. Essa mulher precisa de, sei lá, 12 centímetros. E você ouviu o que ela pediu, mas na hora da execução, você executou aquilo que você achava relevante. E essa cliente, com toda certeza, não gostou. Isso já aconteceu com vocês? É possível que tenha acontecido. E aí eu pergunto, quando a cliente lhe confia o fato de cortar só as pontas dos fios capilares, dos fios dos cabelos, enfim, eu penso sempre: moça, eu tenho que fazer aquilo que está dentro da expectativa dela. Beleza, essa é a negociação. É possível que eu precise cortar 12, se for o caso? É possível. De que forma? Sentando na frente da cliente ou ao lado da cliente, nunca em pé, mas sempre sentado. É sempre bom ter um puff do lado da cadeira de atendimento para que você possa ou colocar a bolsa da cliente ou sentar para conversar na mesma altura dela. E você vai dizer: olha, eu sei que você está me pedindo as pontas, 2 centímetros, eu estou fazendo uma análise aqui dos seus fios e entendo que possivelmente para que ele fique incrível e para que tire a parte, enfim, ressecada, danificada ou qualquer coisa dessa natureza, a gente precisaria tirar 12 centímetros. Tudo bem para você? Ela vai dizer não. Ou ela vai dizer sim. Quando você tem o consentimento, você pode executar aquilo que você acha que é prudente para o cabelo. Sem o consentimento da cliente, jamais, mesmo que você tenha certeza que vai ficar melhor. Porque a maior reclamatória hoje do não retorno é através da seguinte frase, abre aspas: ela não fez o que eu pedi, ou ele não fez o que eu pedi, fecha aspas. Olha que interessante. Isso não quer dizer que o que você tenha feito não seja bem feito, porque você é um bom profissional. E eu entendo você. A questão é que qualquer coisa que seja para ficar melhor para a nossa cliente precisa estar claro no contrato verbal, que é entre o que ela pediu e o que você fez,
entre o que ela pediu e o que você sugeriu, entre o que ela pediu, como na expectativa, às vezes sem muita informação dela, e você, como profissional, soube transcrever o que ela pediu para o que ela precisava. Porque nem sempre o que ela pediu é o que ela precisa. E você, como profissional, sabe o que essa cliente precisa para que o cabelo dela fique melhor. Então, cabe a você fazer a sugestão com toda a humildade e com toda a presteza do serviço que vem de ser servil cabe. Agora, uma vez que ela diz não, e ela precisa repetir esse ou sim, você precisa estar certo de que esse sim, ela está convicta de que esse é o melhor caminho. A sua sugestão é o melhor caminho. Que a solicitação dela não atende à necessidade dela. Isso precisa estar muito claro na sua fala. Faz sentido isso para vocês? Você vai ter uma cliente segura. E a omissão também não é uma coisa boa, tá? Eu diria. Se ela te pediu para cortar só as pontas dos fios e você só executa sem questionar e você se omite na sugestão, em não recomendar um produto, por exemplo, e não recomendar uma solução, não propor um programa de tratamento, um produto de uso home care, um produto de finalização, um produto de pré-secagem, um produto que vai reconstruir as demandas, as necessidades individuais dessa haste capilar, você não pode ser omisso. Cabe a você, como profissional, resolver a dor dessa cliente. A omissão não é boa. Surpreender é ir além do que o cliente pede. É se colocar na posição de profissional. E aqui eu tenho uma sugestão bem prática, tá? Por exemplo, essa cliente chegou para você e resolveu fazer uma mudança de corte geral, mudou mesmo, assim. Essa mulher, na sua rotina diária, tem um determinado tipo de escova para secar o seu cabelo que modelava aquele tipo de corte que ela usava. E ela usava esse tipo de escova de uma determinada forma. Para o corte novo que você fez, essa cliente possivelmente não vai precisar daquela escova. Ou talvez tenha que trocar de escova de cabelo. Inclusive, talvez se não tenha que trocar, mas tem que mudar a forma de secar. E você, como profissional, deseja que essa mulher tenha esses cabelos belíssimos todas as vezes que ela secar o cabelo. Então, cabe a você a responsabilidade dela conseguir o mesmo resultado que você teve quando você escovou. Porque você tem a escova certa para aquele novo corte de cabelo. E a sua cliente precisa saber que ela precisa trocar de escova capilar. Faz sentido isso para vocês? Agora, a cliente não pode adivinhar. Ela não vai conseguir o mesmo resultado de escova se ela não tem a escova certa. E isso eu falo muito para os profissionais. Bom, tirando essas 3, 4 estratégias que eu trouxe para vocês, agora é com vocês construírem uma jornada de atendimento que vá muito além do que o cliente espera. O cliente espera mais. Fidelizar com os sentidos, eu acho que é um dado importante. Aqui a gente trouxe alguns dos sentidos. Posicionar com coerência, não é foto de estúdio de Instagram só que faz seu posicionamento. E aí eu trouxe aqui para vocês muito do que é posicionar como especialista de verdade. E eu me posiciono como especialista. Por exemplo, eu sou especialista em comunicação de negócios de beleza. A minha área é a área de negócios voltadas para comunicação. A minha área de negócios, em parte, ela está muito pautada na estrutura do negócio, né? A minha intenção aqui é multiplicar as indicações de vocês. Agora, tudo isso é muito lindo, os resultados são muito presentes, mas a gente tem um outro dado que é a estrutura financeira do seu negócio. E na estrutura financeira, eu diria que você precisa fazer uma diferenciação muito grande entre o que é PJ, a sua empresa, da sua pessoa física. Não dá para usar a mesma conta. Uma sugestão aqui. Se você fosse prestador de serviço em algum salão, ou se você fosse funcionário de alguma empresa, você teria acesso à conta total da empresa para gastar? Ou você teria um valor fixo de salário mensal? Você teria um valor fixo de salário mensal que você teria que aprender a administrar.
Portanto, você precisa ter um prolabore organizado dentro do seu negócio. Você não pode ter acesso à conta da sua empresa. Por mais sedutor que isso pareça, isso vai prejudicar o seu negócio. Por mais fácil que pareça, isso pode estar levando o seu negócio para um estado de vermelho constante, porque você não tem controle das suas finanças. E aí, não precisa ser um especialista em finanças para entender o que uma pessoa precisa do ponto de vista de negócio para ter uma empresa saudável. Você tem um custo operacional, sei lá, pessoal, seu, de vida, de 5, 7, 10, 12, 20 ou 30 mil, é esse o valor da sua retirada. Agora, o restante precisa ficar na sua empresa, se está proporcional ao seu faturamento. E a empresa fica com todo... A empresa é que precisa ser rica, não é você como pessoa física. É a sua empresa que precisa ser rica. A sua empresa rica vai te proporcionar o que você precisa ao longo do tempo. Inclusive mais recursos para investimento em ações promocionais, por exemplo, da marca, da Trust. Você vai comprar melhor, você paga à vista, ganha desconto. Enfim, você tem mais grana para investir num curso, você tem mais grana para receber produto de lançamento, enfim, antes de toda a tua concorrência. E isso vai fazer diferença no seu posicionamento. Então, trazendo ainda essa questão das finanças, precificação. Precificação não é o valor que o seu concorrente cobra, mas é como opera o seu custo e qual é o seu desejo de margem de lucro. Só isso aqui, gente, dá uma aula de mais de 1 hora para fazê-los entender quão lucro vocês estão tendo de cada serviço prestado. Existem serviços hoje no mercado de beleza que a margem de lucro é muito baixa. No entanto, existem outros serviços que a margem é muito alta. E normalmente os serviços que a margem é muito alta, que são as hidratações e os tratamentos, os profissionais se empenham menos a vender. Então fica a dica aí. Se você tem um bom fluxo de atendimento e está vendendo pouco tratamento no seu negócio, aumente o fluxo de venda, porque isso vai te trazer uma margem de lucro infinitamente maior. Uma outra coisa hoje que é um problema dentro do nosso negócio é a forma como se compartilha a comissão. Uma sugestão que eu aplicava no meu salão. Por exemplo, cobra-se R$800 por uma mecha de cabelo. Gastou 50 gramas de pó, 50 de OX, mais capa descartável, mais luva, mais 4 toalhas. Eu desconto todos esses custos no meu sistema de forma automatizada e a comissão é a partir do valor que sobra para a mão de obra. Eu não sei se alguém de vocês já trabalha assim, mas essa é a melhor e mais honesta forma de trabalhar. O cliente paga os produtos, não é o profissional. E desconto... Não, o profissional não é o profissional quem paga. Quem está pagando essa conta é a cliente. Eu até esse dia escutei de um dono de um salão, aqui na minha cidade, inclusive. Como é que é? O que ele usou de expressão? Ele usou o seguinte... eu pago. Eu falei, não é você quem paga. Quem paga é a cliente. A cliente paga e você desconta, ele vai participar da comissão a partir do valor que sobra. Se você paga a sua comissão sobre preço cheio, eu te garanto que pode estar rolando um prejuízo bem significativo no seu negócio. Agora, a transição para o contrário não é fácil. Por exemplo, até para manicures, o kit descartável, que tem um custo operacional alto dentro do serviço, também desconta o kit e a comissão sai depois. Não incluindo o custo, você assumindo 100% o custo. Sua cliente paga por o custo, ela não acompanha isso, ela já sabe que isso está embutido. Isso também precisa tomar um cuidado. Por isso que eu digo, só essa aula, dá mais uma aula, só para vocês fazerem bons negócios dentro do negócio de vocês. Então, nós vamos recapitular o que nós aprendemos aqui hoje. Fidelizar, usando os sentidos, melhorando a jornada de experiência do cliente, provocando o cliente a um estado de bem-estar, bem sentir e bem viver quando ele chega no seu espaço, até pelas mensagens do WhatsApp. Posicionar-se a partir com a coerência da sua paixão, da sua verdadeira vocação e trabalhar essa divulgação como especialista dentro do seu negócio. Isso vai fazer toda a absoluta diferença para o mercado ao qual você atua, perceber valor de verdade naquilo que você faz.
encantar com a experiência, sombra de dúvida, encantar com a experiência, usando os sentidos que eu trouxe aqui e outras coisas possivelmente que você já faz, é fundamental. Multiplicar as suas indicações e reconhecer as suas indicações e presentear essas indicações com algumas ferramentas que eu tenho aqui e vou compartilhar com vocês para que vocês possam implementar de verdade. E óbvio que o financeiro, que é uma dor presente, e até falando disso, não se sinta menor por isso, por você não fazer. Entenda o seguinte, hoje um profissional do nosso mercado precisa desenvolver múltiplas competências. Não é mais ser um bom profissional só na área técnica. Se você é um profissional prestador de serviço e você ainda é gestor, você como gestor precisa desenvolver múltiplas competências. E múltiplas competências significa, inclusive, desenvolver habilidades de marketing, de precificação, de financeiro, de gestão de pessoas, de coordenação de projetos, de implementação de inovação, de olhar os feedbacks e construir feedbacks importantes a partir dos feedbacks dos clientes. Até tem uma questão que até não está aqui, mas eu gostaria de compartilhar com vocês. Feedbacks negativos devem ser compartilhados com todo o time. Todo o time deve participar quando acontece um problema dentro do salão. Essa relação com o seu time deve ser absolutamente transparente. E você deve, na minha opinião, fazer reuniões frequentes para que você possa verdadeiramente construir o seu time, colocando o cliente como protagonista. Nunca é sobre você, gestor, mas é sempre sobre o cliente como protagonista do seu negócio. Quando você coloca o cliente no centro, o cliente percebe, o seu time entende a cultura do seu negócio e vai trabalhar para convergir tudo que a gente trouxe aqui, colocando o cliente como o ponto central, a pessoa relevante. Agora, um dado para quem é gestor, né? Só para complementar aqui. O seu colaborador também hoje é cliente do seu negócio. Então, eu diria que para fazer uma boa gestão, precisa de muita orientação, precisa de muito processo, precisa de uma cultura de negócio acima da média. E é isso que vai fazer toda a diferença no seu negócio. Com toda certeza. Eu coloquei um QR Code aqui nas telas, tem um mapeamento das percepções aí. Vocês vão receber esse material a partir do preenchimento desse QR Code. Esse QR Code tem algumas informações primárias ali e a minha IA vai enviar diretamente para vocês esses 3 materiais que eu estou comprometido aqui em entregar para vocês, que já estão prontos, inclusive a arte já está pronta. É só vocês preencherem isso. Se alguém não conseguir preencher agora, eu recomendaria só que fotografasse, que preenchesse depois, porque o canal para receber o material de apoio é esse aqui. Tá? Já está, inclusive, numa IA para enviar para vocês esses materiais. E aqui eu termino: a beleza está nas mãos de quem transforma, mas a prosperidade está nas mãos de quem planeja. Beleza mais estratégia, mais senso, igual a senso. Tem um erro aqui, gente, desculpa. Alguma coisa saiu errada nessa frase final. E não estava errada porque eu tenho material supervisionado aqui. Mas vamos lá. A beleza está nas mãos de quem transforma, mas a prosperidade está nas mãos de quem planeja. Para ter um negócio de beleza hoje é preciso estratégia, é preciso ter conhecimento emocional, é preciso ter conhecimento de pessoas, é preciso ter gestão emocional. É um mercado que exige bastante, mas precisa ter um certo controle para não ficar estressado com o mercado. O mercado que eu digo que precisa ser apaixonado para atuar. Atender é absolutamente cansativo, mas também é absolutamente satisfatório e entusiasmante. Então, você precisa saber fazer as medidas necessárias de cada ponto aí para construir um negócio relevante, importante e absolutamente rentável. Agora, um dado que é importante vocês trazerem é que vocês estão com uma marca, que é a Trust, com todo o apoio educacional da MGDO, então vocês estão chancelados por uma marca que já tem uma atribuição de valor muito significativa no setor.
de beleza como um todo. Uma marca internacional que entrega o que promete em termos de qualidade, em termos de tecnologia de produto, uma marca que traz a inovação, inclusive elevou muita inovação para o mercado de consumo. A cliente de home care reconhece esse produto. Quando ela reconhece esse produto de qualidade no seu salão, isso atribui, isso chancela, isso faz com que a sua performance e a sua percepção de valor seja infinitamente melhor do que quando você usa uma marca mediana. A Trans já traz essa bandeira, mas vocês precisam saber usar essa bandeira de forma muito bem chancelada, muito bem colocada, muito bem atribuída dentro da jornada do cliente, na recomendação dos produtos para o home care de cada cliente e, obviamente, no seu marketing aí. Então, muito obrigado a todos vocês por estar conosco nessa aula. Eu espero que essa aula tenha trazido aí para vocês mais consciência da gestão do negócio de cada um de vocês. E me sigam aí nas redes sociais, @AlexandreSimas, e nos falamos em novas oportunidades de projetos educacionais aí com a MG Dor Trans, Grupo de Minas Gerais. Muito obrigado.